Eu me sinto foda. Bem-vindo ao episódio 17 de Sistemas Operacionais, onde vamos discutir o gerenciamento de memória. Como discutimos em aulas anteriores, o sistema operacional tem duas funções principais: servir como interface entre o usuário e a máquina, e gerenciar os recursos disponíveis. O gerenciamento de recursos é como um administrador ou mordomo que decide quando alocar determinado recurso para um programa e quando retirá-lo de outro. Existem vários recursos que precisam ser gerenciados, como o processador e a memória principal, que é o assunto de hoje. Nesta aula, vamos examinar como o sistema operacional gerencia e administra a memória principal. Como mencionado em aulas anteriores, discutimos o gerenciamento de processos, onde os processos são programas em execução e possuem um processador. O processador é compartilhado entre os processos para que eles possam utilizá-lo de forma otimizada. Além disso, vamos abordar como a memória principal é gerenciada pelo sistema operacional. Ele tem várias formas de fazer isso, tanto para quando existe apenas um único programa em execução, quanto para quando há vários processos sendo executados de forma concorrente. Aprenderemos sobre várias técnicas de gerenciamento de memória, como alocar pedaços de memória para cada processo, em aulas futuras, incluindo nesta aula, para dar uma motivação inicial para os programadores. Programadores buscam um mundo ideal onde a memória do computador seja grande, rápida, confiável e de baixo custo. Isso permitiria que vários processos compartilhassem recursos de forma concorrente e paralela. No entanto, na realidade, existem limitações de memória e velocidade, e os programadores precisam se adaptar a essas condições. Nas próximas aulas, vamos discutir como o sistema operacional gerencia a memória principal e como os programadores podem lidar com essas limitações. Os programadores desejam uma memória que seja rápida, de grande capacidade e de baixo custo para acessar e armazenar dados. Um dos tipos de memória é o registrador, que se encontra dentro do processador e é mais rápido do que a memória principal. A velocidade de acesso e o tamanho são os dois principais critérios para classificar os diferentes tipos de memória. Quanto mais alto na hierarquia, menor o tempo de acesso e menor a capacidade de armazenamento. O registrador é a memória com o menor tempo de acesso e é utilizado em arquiteturas de multicore para compartilhar recursos. Existem diferentes tipos de memória, como a memória compartilhada entre vários núcleos, que é comum em vários níveis e quanto maior o nível, mais rápido é. A memória RAM é uma memória comum em computadores atuais, e quanto maior a quantidade de memória, melhor é para a aplicação do usuário. Além disso, existem os armazenamentos persistentes, onde as informações não são excluídas quando o computador é desligado. Ainda existem unidades de fita utilizadas para backup e segurança. O gerenciamento de memória é importante para gerenciar os espaços livres e ocupados, localizar processos e dados na memória e controlar as partes da memória que estão em uso. É preciso fazer o mapeamento e atualizar as partes da memória que não estão em uso. Além disso, é preciso alocar e desalocar a memória principal quando o processo termina. O gerenciador de recursos é um módulo do sistema operacional que administra a memória do computador. Ele controla as partes da memória em uso e trata problemas, como transferir dados da memória principal para o disco e vice-versa. Existem várias estruturas e layouts de gerenciamento de memória, como a multiprogramação, que permite que vários processos compartilhem uma CPU e uma memória. Uma forma de multiprogramação é a repartição, que divide a memória principal em várias partes, cada uma alocada para um processo específico. Existem duas formas de gerenciar a memória em um sistema: divisão em 5 e multiprogramação. A divisão em 5 é quando a memória é dividida em 5 partes: memória principal, memória de entrada, saída, memória de programa, memória de dados e memória de pilha. A multiprogramação é quando a memória é dividida em várias partes para diferentes processos.
Para garantir a proteção entre os processos, existem dois registradores chamados registrador de base e registrador de limite, que armazenam o endereço base e o limite do processo, respectivamente. A conversão de endereços lógicos para endereços físicos é feita por um circuito chamado unidade de gerenciamento de memória, na CPU. Existem dois tipos de particionamento de memória: particionamento fixo e particionamento variável. O particionamento fixo é quando as partições são criadas no início do sistema, enquanto que o particionamento variável é quando as partições são criadas durante a execução dos processos. A memória principal é onde os processos são armazenados temporariamente enquanto estão em execução. Para gerenciar o espaço na memória, há duas formas: mapa de bit e alocação encadeada. O mapa de bit usa uma tabela para identificar quais áreas da memória estão ocupadas e quais estão livres. A alocação encadeada usa uma lista que contém informações sobre os processos, incluindo seu número, endereço e tamanho. Existem três formas de alocar uma área livre para um processo: escolher a área que melhor se encaixa no tamanho do processo, alocar o processo no primeiro espaço disponível que cabe, ou alocar o processo no final da memória. Na próxima aula, vamos discutir as técnicas de memória virtual. A bibliografia recomendada é Sistemas Operacionais Modernos, 4ª edição, capítulo 4. A aula anterior discutiu sobre o gerenciamento de memória e as diferentes técnicas de gerenciamento de memória virtual para multiprogramação. Agora, estamos discutindo as técnicas de memória virtual. A memória virtual é necessária quando a memória principal não é suficiente para armazenar todos os processos. A solução é usar a memória virtual, onde apenas as partes do processo que estão sendo utilizadas na memória principal são armazenadas, enquanto o restante é armazenado em uma memória secundária, como um disco rígido. Existem duas principais técnicas de memória virtual. A primeira é dividir o processo em páginas, cada uma contendo uma parte do processo. A segunda técnica é usar a unidade de gerenciamento de memória, para converter endereços lógicos em endereços físicos. Existem duas técnicas principais de gerenciamento de memória: paginação e segmentação. A paginação divide a memória principal em pequenos pedaços chamados páginas, e realiza a conversão do endereço lógico virtual para o endereço físico da memória principal. Já a segmentação divide a memória principal em vários espaços de endereçamento chamados segmentos, que contêm informações do mesmo tipo de dados, como código, pilhas e texto. A vantagem da segmentação é que é possível proteger cada segmento de forma individual e tratá-los de maneira diferente. Muitos sistemas operacionais usam uma combinação de paginação e segmentação para usufruir os benefícios de ambas. A paginação também tem o conceito de página anulada e falta de página, quando uma página não está presente na memória RAM e precisa ser carregada a partir do disco. Adorei, ó. Que beleza, ficou, ó, uma bosta. Até um outro dia.